Fala pessoal, muito boa noite. Mais um dia de live aqui na Camaleon e hoje a gente vai falar de uma das coisas mais importantes no negócio, o processo de captação de leads. E o mais importante, o processo de captação de leads qualificados. Porque sem um processo de captação de leads, ó, Lead Call já entrou aqui com a gente. Vou pedir só para você dar uma clicada nos coraçãozinhos para ir já chamando um pessoal, já te chama aqui. Hoje o bate-papo vai ser com o meu amigo Rafael Conrado, que manja tudo sobre leads. Ó, a Euriara entrou. Eu sei que vai ter uma live hoje às 20 aí também no Customer Force. Saindo daqui, eu espero que eu consiga pegar um pouquinho desse bate-papo que vai rolar lá na comunidade. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes do negócio, que é o processo de captação de leads qualificados. Quando a gente entra num processo, quando cria um processo, quando a gente consegue criar uma máquina de vendas realmente, é o motor que uma empresa precisa para poder gerar novos clientes, para poder aumentar o seu market share e conseguir gerar resultados de verdade. Então eu vou chamar aqui o Rafael, que vai bater um papo hoje com a gente para falar sobre como funciona esse processo, como se preparar para esse processo. Deixa eu só já subir o Rafael aqui enquanto a gente tá conectando. E é um dos momentos, um dos pontos mais importantes da empresa. Chamei ele e pedi para, olha lá, opa, fala Rafael, tá na vertical aí, tenta dar uma invertida. Senão a Tudo galera bom, vai te ver de Matheus? Deixa ponta eu dar uma cabeça. segurada aqui. Aí sim. Opa! Show de bola, show de bola. Primeiro, ó, o Flávio já tá aqui com a gente. Primeiro, obrigado por ter aceitado aí bater esse papo com a gente, para falar de um assunto tão importante, que é a geração de negócio. Conforme a gente vai falando, a galera vai entrando e a gente vai deixar a live salva aí para quem não conseguiu assistir às 20 horas, assistir durante 24 horas aqui no Instagram da Camala e na Lead Call, que também fica. Bom, Fechado. primeiro, queria que você se apresentasse enquanto a galera vai chegando, para a gente já entrar nesse assunto que eu acho que é um dos mais importantes para qualquer empresa, né? Vendas. Bora então. Bom, meu nome é Rafael Conrado, eu sou CEO da LeadScore, tá? A LeadScore é que é responsável pelo Lead Call e nós surgimos como uma empresa totalmente voltada para vendas e terceirização de vendas. Então a gente fazia o processo de geração e qualificação dos leads e, enfim, a gente passava esses leads para frente daí para as empresas trabalharem. Então, nosso background ele é todo relacionado à geração de leads e à qualificação de leads. Show de bola, show de bola. Então, pouca experiência é o que está sobrando aí sobre o processo de geração de leads e o processo de qualificação. Para a gente já começar a entrar no assunto, enquanto a galera vai chegando, queria te perguntar qual que é a importância de um processo de qualificação de leads dentro de uma empresa? Por que isso é tão importante e o quanto isso mexe com a vida do comercial? Para a galera que já está entrando aí, agradeço a presença na nossa live. Cara, para mim, dentre toda a importância que o setor de vendas tem na empresa, tem alguns fatores que fazem da qualificação uma coisa extremamente importante, tá? Desde você baixar o seu custo de aquisição, porque no fim, se você não qualifica direito o lead, você vai gastar energia com um lead que tem pouca chance de se tornar venda, desde você entender também o seu público-alvo para melhorar o início do teu funil, ou a tua captação de leads, a tua geração de leads. Então, à medida que você vai gastando tempo fazendo a qualificação, você vai refinando a sua entrada de leads. E a tendência é que você tenha um custo mais baixo e com muito mais assertividade essa tua geração. Esforço comercial custa caro, né? Então, se você não consegue otimizar com quem ele fala, isso começa desde a... Como é que você enxerga o processo em si? Desde a ponta do marketing, na definição de persona, até a hora que cai no contato do comercial. Como é que você enxerga essa... Eu sou empresário, eu estou querendo melhorar minha performance de venda. Como é que por onde eu começo? Assim, tem um lugar? Como é que você enxerga isso? Cara, para mim são duas situações distintas. Uma é, eu sou empreendedor, comecei agora, não tenho clientes ainda, eu vou ter que fazer a geração desde lá da ponta, começar a me comunicar com esse lead, começar a construir a minha base de leads, e aí tem várias estratégias que você pode adotar, você pode, como a gente fez no começo, ir atrás de parceiros, empreendedores, amigos, e pedir para eles compartilharem uma pequena base, para a gente já começar a fazer uma qualificação e descobrindo o perfil do nosso lead, descobrindo a aderência do nosso produto. Mas quando você já tem
uma certa quantidade de clientes, você precisa trazer a evolução do teu inside sales ou do teu processo de geração e de qualificação de leads, eu gosto de você começar de trás para frente, que é, vamos lá no teu Customer Success, vamos entender quem que é o teu lead ideal, quem são os caras que estão performando bem dentro da tua solução, quem é que tem uma boa aderência, qual é o cara que está com LTV legal, entender qual é o perfil dele, quais são as características que eles têm em comum, e você vai voltando com o teu time de vendas para entender como eu consigo perceber e descobrir isso antes dele avançar demais no meu funil. Então, à medida que você vai fazendo esse processo de entender com alguém que já caminhou no teu funil, qual é a característica dele lá no início do seu funil, você consegue trabalhar melhor essa geração de leads lá nas primeiras etapas. Então, desde o teu marketing se comunicar e conseguir segmentar a campanha para um cara que tem muito mais o teu perfil, até o teu time de venda saber identificar muito mais rápido se aquele lead tem potencial de conversão ou não, através de uma qualificação. Show de bola. Isso eu acho que você tocou num ponto muito importante. Assim. Eu acredito muito nessa nova filosofia, né, que eu acho que está chegando dentro das empresas, que é o Customer Success, principalmente quando a gente fala de SaaS. A gente está em bastante contato com bastante empresa e entender lá na ponta, né, baseado em dados, qual que é o perfil que realmente está gerando receita, né? Porque você mencionou de LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo que a pessoa permanece dentro da empresa. Como é que eu replico quem está dando receita e quem está dando rentabilidade, né? Porque eu acho que vendas tem que olhar, não é volume, é rentabilidade em cima de cada pessoa que está ali dentro, porque toda pessoa que ainda tem um esforço de onboarding, tem você conseguir colocar ele para dentro, gerar valor, e aí sim ele vai se manter dentro da sua base por mais tempo. Eu acho que um ponto que você tocou bem específico é a relação de olhar de trás para frente, né? Poxa, quem tá dando... Não vamos inventar a roda, né, galera? A gente já tem base dentro de casa, vamos olhar o que está dando rentabilidade e vamos começar a produzir resultado em cima do que a gente sabe que dá certo. Aí depois vai testando outras frentes, né? Exatamente. Uma coisa que a gente fez bastante foi entender com os caras que estavam dando certo o que eles viam de valor na ferramenta. E aí, quando a gente entendeu o que eles viam de valor na nossa ferramenta, é pela experiência que eu estou dando para o meu usuário, é o diferencial de atendimento. Para outros, é a taxa de conversão que eu tenho por causa do perfil de cliente que eu atendo. Então, a gente foi entendendo esse perfil e aí o time comercial trabalha na qualificação de trazer como eu posso mitigar isso com o meu lead quando ele cai na minha mão. Então, a gente vai trabalhando já a comunicação para um perfil que tem a ver com o perfil dos meus clientes que estão trazendo rentabilidade e o meu comercial começa a trabalhar uma evolução de abordagem, uma evolução de script para conseguir identificar muito mais rápido se esse é o cara ou não é o cara. Então, eu consigo trabalhar uma quantidade de leads de qualidade muito maior. Porque, no fim, se você tem... O tempo que a gente tem no dia é sempre o mesmo. Então, a gente tem que usar ele melhor. Exato, exato. E para a galera que está assistindo, fiquem à vontade para fazer perguntas. Isso aqui é um bate-papo, é uma conversa mesmo. A gente está aqui mais para dividir com os conhecimento, eu aprender bastante. Eu falo que as lives acontecem aqui na Camara, eu mais aprendo do que qualquer coisa. Então, para a galera que está aqui assistindo, tá com alguma dúvida, não tem pergunta errada, manda aí que a gente sai conversando. Então tem uma interrogaçãozinha aqui. Se vocês estão gostando também, eu vou pedir uma ajuda para vocês darem um clique no coraçãozinho aqui do lado, porque isso traz mais gente para nossa live e mostra para a gente também saber que vocês estão gostando do material e estão aprendendo alguma coisa que vai agregar de valor realmente no seu negócio, né? Se você... Uma outra pergunta assim, que me passou. Quando a gente fala o processo comercial é com eu vou chutar, hein? Cacau, vou jogar Cacau aqui para não errar, porque o nome é difícil. Dedicação, né? Acho que a área comercial ela precisa de motivação e dedicação. E aí, quando você começa a trazer leads mais estruturados e qualificados para dentro potencializa para dentro do negócio, você começa a potencializar seu time comercial. Essa energia ela vai se replicando, né? Isso vai rolando até para a empresa conseguir performar. Hoje, quão estratégico você vê a questão de preparar um processo de qualificação realmente dentro da empresa? Isso assim, das coisas mais... Estou montando meu modelo de negócio. O quanto que isso é fundamental ser olhado, principalmente mesmo que na hora que você está montando o seu business plan para ele levar para o mercado,
ou que você tem um negócio pequeno que você está querendo mudar um pouco o formato de vendas, o quão fundamental você vê esse processo? Cara, eu vejo ele como um processo extremamente fundamental, e não só para você conseguir acelerar suas vendas, porque no fim das contas não adianta ter produtos se você não vender. Então, as vendas, elas são tudo dentro da empresa, e aí é extremamente importante a nível estratégico, porque se você não vender, você não vai conseguir atingir objetivo nenhum. Não adianta você trabalhar muito na estratégia de evolução do teu produto, trabalhar muito no super atendimento ao cliente, se você não tiver quem atender. Exato. Então, você ter uma boa qualificação para poder você entender bem quem é que está do outro lado, quem é que está comprando de você, é muito, muito importante. Além disso, você ter um bom processo de qualificação. Entender quem é o cara que faz sentido para você. Quando você sai, por exemplo, para buscar um investimento do teu negócio, ou quando você vai trabalhar uma evolução do teu negócio, vai desenvolver novas features do teu produto em diversas áreas, é extremamente importante você entender quem é o teu lead qualificado e que esse processo ele esteja bem desenvolvido para que você seja assertivo na hora de definir os caminhos que você vai seguir. Então, o investidor, quando ele for investir em você, ele vai perguntar, beleza, e quem é o seu público? Para quem E você você tem gera que ter valor, domínio né? sobre isso. Exatamente. E a tua qualificação, ela é a resposta para isso. Então, se você sabe qualificar o teu lead, se você já descobriu como se qualifica o seu lead, você não vai ter dificuldade em responder quem que é a tua persona ideal, quem que é o teu público-alvo. Então é importante nesse ponto, e é importante também, aqui a gente trabalha muito no lead call com feedback dos clientes. Então a gente coleta muito feedback dos clientes, e a gente tenta pegar esses feedbacks e condensar nas novas features do produto, ou até mesmo em melhorias de UX dentro do produto. E se a gente faz uma má qualificação dos nossos leads, a tendência é que a gente vai começar a dar uma direção errada para o nosso produto, uma vez que a gente faz ele centralizado no cliente. Isso é muito importante. A Cacau aqui colocou um ponto que é bem legal. Ela é vendedora autônoma e o pessoal já está interagindo aqui. Isso é legal dentro da live. Vendas é uma coisa que é tão fundamental, né, para qualquer empresa que qualquer empresa precisa vender. Ninguém vive sem cliente. E isso se aplica para todo tipo de público, né? Se você tem um cliente, a Cacau que falou que tem atua com massoterapia, né? Isso serve também, ela identificar quais são as pessoas que mais elogiam, por exemplo, o trabalho dela, ou que mais estão ali no dia a dia com ela, que ela sente que tem uma conversão mais fácil, e começar a buscar esse perfil de pessoas para as próximas vendas, né? Exatamente, até porque esses vão ser os caras que vão ser promotores do negócio dela. Então, se ela sabe quem são os clientes e qual é o perfil desses clientes, sendo promotores do trabalho, é extremamente essencial que ela procure por mais clientes como esse. E uma vez que você tem esse trabalho de member get member na sua geração de leads, ela vai conseguindo com que os caras que estão elogiando o trabalho dela, os clientes que estão elogiando o trabalho dela, tragam outros clientes que são do mesmo perfil deles. E a tendência é que você vai gerar um ciclo de valor de clientes que te trazem um bom retorno financeiro, são clientes fiéis e eles continuam promovendo o teu negócio. Chegou uma pergunta aqui, vamos ver o que a galera pergunta. Opa, e se o seu Instagram deixar aqui a pergunta subir? Mas vamos lá que até o final eu vou tentar liberar aqui. E esse negócio da proposta de valor e a galera... Eu gosto muito de CRM. Eu acho que CRM é uma das coisas... Falando de conceito, não de ferramenta só. Mas CRM, entender o cliente, cruzar informações para poder gerar valor e para poder encontrar público-alvo, para mim é um dos ativos mais importantes dentro de uma empresa. Assim, tanto para a área de marketing quanto para a área de negócios. Dentro desse processo de captação dos leads, você falou um pouco de entender mais a parte do customer success ou mapear essa persona. Hoje você teria alguma recomendação? Você falou assim, ó, Matheus, eu quero começar a fazer um processo mais estruturado de qualificação. O que geralmente se olha? Por exemplo, a gente fala qualificar. Qualificar, ele fica, às vezes, muito amplo, né? Para a gente poder entender o que seria esse processo. Mas o que normalmente se olha para o cara
puxa, a partir de amanhã eu posso começar a olhar algumas coisas. O que geralmente se olha? Faturamento, perfil, sexo, região? Esses são os fatores de maior propensão de qualificação ou tem alguns outros que você acha que é interessante compartilhar? Cara, a gente trabalhava muito na qualificação, fazer uma qualificação um pouco mais humana, que seria tentar informações que você não encontra online. Tá? Então, se o cara está pesquisando algumas ferramentas que são similares a que você oferece, vocês estão pesquisando um serviço que é similar ao que você oferece, você conversando com ele, lendo que ele já está olhando para essa direção, é um bom indicativo de um lead qualificado. Outras coisas que a gente tentava entender, a gente tentava cruzar muito na parte de qualificação, então a gente trabalhava muito no ramo de e-commerce, eu preciso de um e-commerce mais maduro para essa solução. Então, quais são os fatores que mostram para mim que esse e-commerce é maduro? Então, a plataforma que ele está trabalhando, se ele migrou de plataforma, com qual frequência ele costuma contratar serviços de evolução do site deles. Então, a gente tentava fazer algumas perguntas para o nosso cliente que são mais difíceis de você encontrar resposta só pesquisando online. Então, tem muitas coisas que são, talvez, pouco tangíveis ou difíceis de metrificar, que a gente consegue entender se o lead faz sentido para a gente ou não. Então, tem muita pergunta que é qualitativa, que às vezes vai qualificar esse lead. E, no fim, para você saber quais são as perguntas que você tem que usar na tua qualificação, só conversando com o teu cliente.